Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todo o povo do Brasil e do mundo. Deus abençoe fortemente a vida de todos e que Deus venha fortalecer sua vida através desta palavra que Deus preparou nesta noite para nos abençoar, nos alertar das coisas que estão acontecendo neste mundo, e cada vez mais as pessoas estão se afastando de Deus. E é necessário que você volte rapidamente para a presença do Deus vivo. Então vamos falar aqui livro de Gênesis capítulo 6, versículo 11. Você pode abrir a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 6, versículo 11. Deus anuncia o dilúvio. Para Deus chegar, gostaria que você entendesse e que os seus ouvidos estivessem atentos ao que Deus vai falar nesse exato momento, para nos fortalecer, para que nós venhamos ficar com as antenas ligadas e manter uma grande vigilância diante daquilo que Deus nos entregou, daquilo que Deus proporcionou a nós. E quando se fala em proporcionar as coisas para nós, ele se refere a todo ser humano da terra. É claro que Deus ele deixou livre, tem ali a permissão do homem, né? Livre-arbítrio é a autoridade que Deus passou para ele, mas o homem ele tem a autoridade aí de tomar a sua decisão, mas a decisão que Deus deu para ele dessa liberdade pode levar ele a um grande desastre, né? Porque a Bíblia relata que a vida ou o bem, o mal ou a morte. Então temos duas escolhas: escolher a vida, escolher o bem para a vida, ou escolher o mal e a morte. Temos o direito, é direito nosso. Mas Jesus falou que é bom que nós escolhamos uma vida para que eu e a minha descendência venha viver eternamente. Então você tem o direito de escolha. E eu, como pregador do Evangelho, aconselho que tu escolha a vida para que tu e a tua descendência viva eternamente. Então, coloca teu coração, guarda no teu coração a palavra que Deus está nos dando, fortalecimento. Essa palavra é uma palavra que vem de Deus para a nossa vida, um grande alerta a toda a humanidade, porque esse alerta ele vem por causa da maldade do homem, cada corrupção, né? O homem ele está corrompido. Quando se fala de homem, ele se refere a homem e mulher, né? Então ele se fala de homem. O mundo está corrompido, está afastado de Deus. E a corrupção ela está em todas as partes do mundo, né? E por causa da maldade do homem, muitas nações, muitas cidades, muitos bairros, você vê por causa da maldade do homem sangue derramado em todos os lugares. E por causa da maldade do homem, você vê também rios, mares invadindo casas, vento forte destruindo casas, derrubando, morrendo as pessoas por causa da maldade do homem, né? E é isso que nós vamos falar a respeito disso, um alerta de Deus para todos aqueles que crêem e para aqueles que não invoca ainda a Deus, e através desta palavra essa pessoa tomará a sua decisão de viver com Deus e viver a vida eterna com Deus. Então, Gênesis capítulo 6, no versículo 11. Esse livro ele fala a respeito, Deus anuncia o dilúvio. Deus, para ele chegar nesse ponto de anunciar o dilúvio,
É porque Deus ele estava irado com o povo, aborrecido, chateado. Deus estava decidido a exterminar toda a humanidade. E Deus olhou somente para um homem nessa terra e pôde ver a justiça e viu neste homem o justo, chamado Noé. Por causa de Noé, salva-se-á sua esposa, seus filhos, seus genros e as suas noras. Então, você olha para essa descendência que hoje somos descendência de Noé, mas naquele tempo Deus estava irado com aquele povo, aborrecido mesmo, ao ponto de tomar uma grande decisão como essa. Você imagine Deus ele aborrecido com alguém? Você imagine Deus aborrecido com uma pessoa? Será que uma pessoa ela consegue escapar, fugir das mãos poderosas de Deus? Ninguém consegue, a não ser através do grande arrependimento, porque eu tenho um homem na Bíblia que eu sempre falo sobre ele, porque esse homem na Bíblia, chamado rei Ezequias, Deus ordenou que o servo dele fosse lá. E eu vou estar falando constantemente sobre isso, porque a revelação ela não é minha, é de Deus. E ele fala, quando Deus ordenou que Isaías fosse com ele, Isaías falou aquilo que Deus ordenou. Mas o rei Ezequias, ele se arrependeu dos seus atos. Tomou a decisão certa. E é isso que Deus quer. E é isso que Deus queria no tempo de Noé. Que mesmo o homem, com toda a maldade, com toda a avareza, tudo aquilo que o homem estava carregando, não queria saber de Deus, fazendo todas as coisas erradas, Deus queria que através, não só de Noé, porque nem mesmo aqueles que pregavam escaparam, nenhum escapou, só Noé escapou. Então hoje Deus ele olha para o ser humano da mesma forma que ele olhou naquele tempo do dilúvio, que a ordem passada, a Noé foi para construir uma grande arca. Uma arca representa a arca da salvação, quer dizer, uma embarcação bem grande, de 3 andares, e não é 3 andares como essa que nós temos aqui, não. Era compartimentos grandes mesmo, para poder suportar tamanho vento, tamanho ondas no mares. E essa arca representava naquele tempo a salvação para muitos daqueles que se arrependessem daquilo que ele estava fazendo, da maldade do homem. Então você vai ver no versículo 11, acompanha aí na sua casa, a revelação de Deus vai mudar os teus pensamentos, tuas atitudes. A Bíblia relata assim no versículo 11: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Eu te faço uma pergunta hoje. Você acha que a terra está corrompida e cheia de violência? Hoje, 2023, no século 21, estamos vivendo a terra cheia está corrompida e cheia de violência? O que você tem visto através dos jornais? Será que é isso que a terra está apresentando? A corrupção, a violência, é isso que você tem visto nos jornais? Tem jornal aí que você vai ouvir ele ou vai ler,
for jornal em papel, se você espremesse ele, ele saía somente sangue. Então você vê que a terra está corrompida à vista de Deus. Quer dizer, não é a minha vista, não é a vista de um apresentador de jornal, não. É a vista de Deus, a vista de Deus. A terra está cheia, a terra estava corrompida naquele tempo, à vista de Deus e cheia de violência. A terra, naquele tempo que estava corrompida, Deus estava aborrecido com aquele povo, tanta corrupção, tanta mentira, tanta enganação, tanta miséria por causa das atitudes do homem. Será que hoje essa terra está do mesmo jeito? A maldade, corrompida, violência. Tu acha que tem violência aí no bairro que você mora, na cidade que você mora, no estado que você está, no país que você está? Você acha que há muita violência, muita corrupção, ou a terra está corrompida? Quando se fala de terra, se fala do ser humano. O ser humano é a terra, é o pó. Será que aí há corrupção? Será a violência, a maldade por todos os cantos? A Bíblia relata no versículo 11, a terra estava corrompida à vista de Deus. Você acha que Deus está olhando para essa terra hoje, no século 21, 2023? Você acha que Deus está olhando a terra, uma terra sadia, uma terra limpa, uma terra que pode habitar o Espírito dele, o Espírito Santo, dentro desta pessoa? Ou está esta terra como no tempo de Noé, que Deus chegou ao ponto de enviar um grande dilúvio e exterminar toda a humanidade? Eu não sei se você tem observado, mas em vários países, vários lugares, a terra ela tem tremido ao ponto de derrubar muitos prédios. A água tem invadido vários países e destruídas várias cidades. Será que a terra está corrompida e cheia de violência? Será que Deus está olhando para essa terra com os olhos para salvar todo esse povo? Porque a Bíblia relata que os olhos de Deus passeiam sobre toda a terra à procura de fé, procura daqueles que estão buscando a presença de Deus. Versículo 12. Viu Deus a terra, eis que estava corrompida. Deus ele viu, os olhos dele estão sobre toda a terra. Quando se fala de terra, está se referindo ao ser humano. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia se corrompido. Os seus caminhos na terra, todos os seres viventes que havia no tempo de Noé, estava corrompido. Os seus caminhos. Que caminho é esse? Deus ele trilhou um caminho para o povo, o caminho da justiça, o caminho da pessoa andar na presença de Deus, na força de Deus. Deus ele viu que a terra estava cheia. Você acha que o que está acontecendo no mundo inteiro aí, em vários lugares, que ninguém consegue explicar, você acha que, é uma pergunta, você acha que é a mão de Deus ou não é? Porque a Bíblia relata que viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque todo
nenhum ser vivente havia se corrompido e os seus caminhos na terra. A maldade se espalha por toda a terra. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Mais uma pergunta, porque é uma grande reflexão que devemos refletir, compreender, olhar para nós e ver por que Deus tomou essa atitude naquele tempo. Porque ele disse assim, ó, então disse Deus a Noé. Deus conversava somente com quem? Com Noé. Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Deus resolveu destruir o ser humano naquele tempo. Por causa da violência, isso aqui tem uma observação aqui, ele fala, está cheia da violência dos homens. Violência dos homens, que os homens eles não têm piedade do outro ser humano, não, do outro homem, não. Ele tem causado destruição no mundo inteiro. Você tem visto aí o que tem acontecido no mundo inteiro. Homens se acham reis e que acham dono do mundo. E é por isso que Deus ele não divide a glória dele com homem nenhum. Não divide a glória dele. Deus ele fez o homem para que o homem vivesse na sua dependência. Deus fez o homem para viver diante de Deus. Não para procurar fazer maldade um para o outro. Versículo 13 ele fala: eis que eu farei perecer juntamente com a terra. Deus ele fez a terra para colocar o homem e os animais dentro. Mas ele falou que destruiria o homem, e eis que o farei perecer juntamente com a terra. Até a terra Deus também faria perecer. Fazei uma arca de tábua de simples, nela farás compartimento e calafetará com perturbo por dentro e por fora. Essa foi a ordem que Deus passou para Noé. Você imagine, essa arca representa a salvação daquele povo naquele tempo. Hoje Deus ele olha para você, olha para mim e quer que nós vive na dependência de Deus, viver. A Bíblia diz que o justo virá pela fé. Mas a maldade do homem está espalhada por todo o canto deste mundo. E por causa da maldade do homem, Deus ele tem estendido a mão dele em vários lugares deste mundo. Eu não sei se você tem observado, tem morrido muito animais também, tanto domésticos como selvagens, através de raios vindo do céu. Nenhum ser humano consegue explicar isso. Simplesmente eles colocam ali, não publica muito. E terras que estão se desfazendo, terra que outrora era fixa e agora estão se desfazendo em água. E quando ela se desfaz em água, morre muita gente porque não há tempo para a pessoa se esconder, sair. E é por isso que Deus ele traz esse grande alerta. Há tempo de salvar a sua casa, a sua família, a sua vida. Não seja negligente
com você mesmo. Eu nasci assim, vou morrer assim, tu vai viver aonde? A Bíblia relata que nós somos, que nós somos eternos, e eternos, ele se refere à grande eternidade, uma grande vivência, aonde todos aqueles que creem vão herdar a vida eterna. Um abraço aqui para o pastor Rodrigues. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus venha fortalecer você, que você venha compreender o que Deus quer passar para você. Então, Noé ele foi o escolhido de Deus para levar a salvação para aquele povo. E sabe quem foi salvo? Somente Noé, sua família e os animais que estavam ali. Se o povo tivesse tomado decisão, o homem tivesse tomado decisão, eu acredito que os animais não tinham entrado na arca, não. Quem tinha sido salvo tinha sido o ser humano, porque mais importante para Deus, Deus abençoe o pastor Adalberto, meu pastor abençoado. Que Deus ele venha fortalecer, porque eu acredito que dentro dessa arca onde Noé fez, os animais não entrariam. Quem ia entrar nessa arca era o homem, era o ser humano. Mas qual foi a escolha do homem? Se Deus ele olhou, viu a terra corrompida, viu a terra cheia da maldade do homem, e Deus viu que a violência do homem estava demais, um destruindo o outro, fazendo guerra, destruindo, e Deus resolve falar para Noé que ele destruiria a terra através do dilúvio. E esse dilúvio, ele não somente destruiria a terra, mas toda a carne que estava sobre ela. Então, eis aí a grande oportunidade que Deus está nos dando para tomar decisão, porque no tempo de Noé, para o século 21, 2023, a Bíblia relata que nem a hora, nem o dia, nós vamos saber a hora que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ninguém sabe a hora. Por isso que em Marcos, no capítulo 13, no versículo 24, Marcos, capítulo 13, versículo 24, ele fala o seguinte: a vinda do Filho do Homem. Mas naquele dia, pois referida a tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão nos seus firmamentos, e os poderes do céu serão abalados. Então verás o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos. Escuta o que Deus está falando. Deus enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Quer dizer, Deus vai colocar os anjos dele nos quatro cantos deste mundo para recolher aquele que é deles, aquele que é de Deus. É como se fosse um grande cesto. Tem uma passagem da Bíblia que fala que quando o pescador lança a rede ao mar, vem toda espécie de peixe. Uma será separada, colocada os bons no cesto, e o outro será deitado na areia. Esses bons, esse peixe bom, ele serve para o alimento, outros não. Assim será a vinda do nosso Senhor. Aqueles que permanecer firme até o fim, será colocado quando os anjos virem aos quatro cantos do mundo, será colocado no cesto, e os anjos levará. A Bíblia relata,
enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da enfermidade da terra, a enfermidade do céu. Você viu que Deus hoje, Deus está preocupado em resgatar sua vida, seus caminhos, colocar diante de você essa grande oportunidade de estar ao lado dele, quando o céu se abrir, quando o Filho do Homem vir sobre o céu, vai enviar os anjos, quatro cantos da terra. E quando ele enviar esses anjos nos quatro cantos da terra, vai ser separado aquele que é dele, aquilo que é de Deus. Então ele fala assim, ó, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também quando verde acontecer estas coisas, sabeis que está próximo à porta. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Você viu que nos quatro cantos dessa terra você está vendo rumores de guerra, terremoto, ventos fortes destruindo muitas casas, muitas famílias, águas que entram nas cidades, tanto do mar como do rio, e está destruindo muitas pessoas ficando sem sua casa, outras não conseguem voltar mais porque morrem. E nós estamos vivendo esse tempo. Esse tempo é a vinda do nosso Deus. Assim como foi no tempo de Noé, Deus preparou, olhou para Noé e falou para ele que ele enviaria um dilúvio para que tudo aquilo que estava sobre a terra viesse ser destruído. Não é porque Deus ele é maldoso, não. É porque Deus fez o homem para que o homem venha viver bem, unido um com o outro. Então Deus ele não vai dividir de maneira alguma a sua glória com o homem. Deus ele deu a oportunidade do homem tomar uma decisão na sua vida, deixou para ele o livre-arbítrio. Mas isso que Deus deixou para ele não dá o direito dele viver eternamente com Deus. Deus deixou o direito de escolha na mão do homem. Então ele disse para o homem: escolhe a vida, o bem e a vida, o mal ou a morte. Então você tem o direito de escolha de buscar a presença de Deus, estar com Deus ou não. Mas isso não vai dar o direito de você alcançar a vida eterna com Deus. Só por meio do arrependimento. Só por meio de você tomar a decisão e chamar Cristo para perto de você, para dentro de você. A decisão. E depois não tem como chorar, porque a oportunidade está sendo colocada diante de nós, nos quatro cantos deste mundo. Nos quatro cantos deste mundo, há homens como eu, outros dentro da casa de Deus, falando do Evangelho de Cristo, da salvação que leva ao reino dos céus. E não vem com ela de dizer que uma vez salvo, sempre salvo. Não, é uma permanência. É permanência, porque o caminho, há muitas pedras, muitas árvores caem no caminho. Nesse caminho há muitos desafios, aonde você tem grandes lutas. E é por isso que você tem que tomar a decisão de buscar a presença de Deus. Porque a permanência de você ter tantos anos na presença de Deus, não quer dizer que você vai ser salvo. Não quer dizer. Então, todos os dias tem que viver uma nova vida com Deus. Todos os dias tem que compreender que você não sabe o dia e nem a hora que Cristo vai voltar. E é por isso que a decisão ela tem que ser dia e noite. Quando ele fala lá em Salmo, no capítulo 1,
que o prazer do homem de Deus é meditar de dia e de noite, é que Deus está dizendo, meu filho, não fique longe dessa visão, desse caminho que eu estou te dando. Não te afasta dele. Medita dia e noite na minha presença, na minha força. Porque somente assim tu não vai conseguir desviar para a direita e nem para a esquerda. Só assim tu vai estar conectado comigo. E olha só o que ele diz no versículo 30. Na verdade, 29. Assim também quando vede acontecer estas coisas, que coisa é essa? É o que você está vendo, é o que você está vendo, o que está acontecendo ao redor de você. E o que está acontecendo ao redor de você, que você pode dizer que Deus, como Deus falou para Noé, que o mundo já está corrompido, como o pastor colocou aqui, é bom interagir, meu pastor, glória a Deus por isso. Essa é a palavra que Deus quer nos dar. Então você olha para o versículo 30, ele fala, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então você vai ver homens maldosos, e quando Deus olhou para Noé e falou que exterminaria o homem da face da terra, é por causa da maldade, da corrupção, falta de amor. E a Bíblia relata que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Só que Deus colocou homens como eu, como o pastor Adalberto e outros mais, como o pastor Gilmar, que está em São Paulo, e outros, para falar de Deus, para que você venha se fortalecer da força de Deus, da presença de Deus. Então é por isso que Deus está dizendo para nós, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E ele diz no versículo 31, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Pode acabar com tudo. Tudo que você tem nessa terra aqui, se você não tiver a palavra de Deus dentro de você, você está perdido. Essa é a grande verdade. O ser humano está perdido, por isso que há corrupção, por isso que há maldade, porque o homem tem deixado de lado as coisas de Deus, tem deixado de lado a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz para você a visão de Deus para a sua vida, e a visão de Deus, ela traz paz, e a palavra que ela diz, a vida, o bem e a vida, o mal ou a morte. Jesus falou, escolha a vida para que tu e a tua descendência vivam eternamente. Então ele fala, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus jamais vai passar. E nos quatro cantos deste mundo, Deus vai fazer essa colheita. E essa colheita que Deus vai fazer é para você estar diante dessa colheita. A decisão é sua, em querer essa colheita ou não. Mas eu aconselho você que outrora está na casa de Deus e está fazendo as coisas tudo errado, que procura se consertar. Se procura entrar nesse caminho de Deus, porque o caminho que a Bíblia relata, que Deus falou para Noé que o povo estava no caminho errado. O caminho errado. E o caminho errado foi que Deus enviou o dilúvio e destruiu tudo que existia sobre a terra. Então volta para o caminho de Deus, porque a porta está perto de você. Ainda está perto, mas vai chegar um dia que essa porta vai estar longe. A Bíblia relata que a porta do mundo é essa porta larga que está aí, ó. Porta de destruição, destruição da família, destruição de tudo, é tanta praga, tantas coisas que têm acontecido no mundo, né? E para aqueles que vivem na presença de Deus,
essas coisas não é para eles. Você vê, é para nós observar o que está acontecendo no mundo e manter nossa fé diante de Deus. O mundo pode estar caindo nos pedaços aí. Mas para aquele que exerce a fé, a Bíblia relata que nós temos que somente observar e manter nossa fé. E aí sim, e pregar a palavra de Deus para resgatar o máximo de pessoas possível, porque Jesus está voltando. Então, um abraço aqui para o Raimundo Neve. Deus abençoe, meu irmão. Bastante tempo nós não se vê. Mas Deus vai preparar um dia para nós. Ele prepara, irmão Neve. Então, no versículo 33, estais de sobreaviso, ele está falando. Estais sobreaviso, toda a humanidade. Vamos voltar no 32, e aí vamos pegar o 33 direto. Mas a respeito daquele dia, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. É isso que eu estou falando para você. A permanência na fé, todos os dias, não quer dizer que você tem 30, 20 anos, que quer dizer que você é salvo. Não é. Você tem que permanecer porque você não sabe o dia nem a hora. É a permanência na fé, a certeza, a convicção de você estar com Deus todos os dias da sua vida. Então, porque ele pode voltar de dia, de noite, pela madrugada, então você tem que estar preparado, porque o anjo vai fazer essa colheita. E essa colheita que o anjo vai fazer, você tem que estar nela. Você não pode estar fora. Isso aqui é para os escolhidos de Deus, aquele que tomou decisão e aqueles que vão tomar decisão a partir de agora. A partir de agora que tomar a decisão, o anjo vai passar e vai levar. Escuta bem no versículo 33. Estar de sobreaviso. E Deus fala, vigiais e orais, porque não sabe quando será o tempo. Presta atenção no que ele fala, eu tenho que vigiar e orar, porque eu não sei o tempo que Jesus vai vir, a hora que ele vai vir. Sabe, pela manhã, pela madrugada, pela noite, ninguém sabe o horário. Então nós temos que estar em vigilância e em oração, orar em todo o tempo, porque não sabemos quando será o tempo. Como o homem que ausentais do seu pai deixa a sua casa e dá autoridade ao seu servo, e cada um a sua obrigação, e o seu porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, e se tarde-se à meia-noite, e ao cantar do galo, ou pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Você lembra quando Jesus subiu o monte para orar, né, que subir o monte é uma alegria muito grande, porque Jesus subiu o monte. Quando se fala subir o monte, se fala de você sair, procurar um lugar bem longe ali, o mais silêncio possível, você vai buscar a presença de Deus. E se tiver um lugar alto, você sobe e você busca a presença de Deus. Mas quando Jesus subiu ali com os discípulos, Jesus saiu para orar. Deixou eles em determinado lugar e se afastou um pouco. E ele retornou. Quando ele voltou com os discípulos, achou eles dormindo. E ele ficou chateado com eles. Vigiais e orais, porque não sabe o que pode acontecer. Então Jesus novamente voltou, foi orar, voltou novamente e encontrou eles dormindo, na outra vez sonolento. Então, o que ele quer é que nós não fique desse jeito. Ele não quer que a gente esteja dormindo, mas sempre alerta. Dormindo faz referência àquilo que Jesus estava no barco, lá na popa, com um travesseiro, dormindo, e os discípulos que já estavam um bocado de dia, ou anos, 2, 3 anos ali
exercitar. Ficaram com medo da onda, dos ventos, e tiveram que acordar o Senhor. E quando o Senhor acordou, repreendeu o vento, repreendeu a tempestade. E o que aconteceu com ele? Jesus olhou para eles, homens de pequena fé. Até quando estarei convosco? Jesus queria que eles exercitassem a sua fé. E é por isso que nós temos que exercitar nossa fé e buscar aprender de Deus. Olha só o que o pastor Alberto colocou aqui. Lucas 18:8. Quando o Filho do Homem voltará a encontrar porventura fé na terra? Meu pastor, é aquilo que eu falei lá agora. Deus, os olhos de Deus passeiam sobre toda a terra, procurando fé na terra. Então, Deus, ele quer que o ser humano esteja com fé dentro dele, com a certeza, a convicção das coisas que Deus preparou para nós. Porque, como nós vivemos no mundo hoje, no mundo que está praticamente chegando no tempo de Noé, se já não estiver, e Deus prometeu trazer seu filho e resgatar o seu povo, então é o momento de tomar a decisão. A decisão de buscar a presença de Deus, a força de Deus. Fé é a certeza das coisas que não se vê, mas do que se espera. Então, as pessoas vão dizer, o que é fé? Aí as pessoas vão dizer, fé é a certeza das coisas que não se vê, mas do que se espera. Além de tudo isso aí, não representa somente isso. Você vai ver, a pessoa tem fé para conquistar alguma coisa. Mas essa fé que Deus representa é a fé da permanência nele. Buscar aprender Deus constantemente. Essa é a fé que Deus quer. Porque a fé para conquistar, isso é muito fácil. Mas a fé para permanecer diante de Deus é o que vai te dar o direito de estar com Deus quando os anjos virem e buscar a sua igreja nos quatro cantos deste mundo. E é isso que tem deixado muitas pessoas afastadas de Deus. Você vê, pessoas entram hoje, amanhã já vai embora, porque a semente ela foi plantada, muitos onde há espinho, e outras no caminho, uma terra dura, e outras sobre o solo rochoso, que tem pouca areia ali, e a raiz não penetra suficiente ali e acaba morrendo. Mas há uma semente, e essa semente é essa aqui, que o pastor Alberto colocou. Quando o Filho do Homem volta, encontrará porventura fé na terra? É isso que Deus nos colocou aqui, tanto eu como o pastor Alberto, e muitos outros pastores, não somente os pastores, mas obreiros, diáconos, homens e mulheres de Deus, levando o evangelho até você, para que você possa se fortalecer cada vez mais nessa fé. Porque além do caminho, há dois caminhos. Um caminho que vai te levar para o lado direito e outro para o lado esquerdo. Diante desse caminho, vai ter muitas pedras, muitos desafios. Mas o caminho que vai te levar para o reino de Deus é o caminho da direita, porque Jesus falou assim, vem para cá, lado direito, bendito de meu Pai. Então você é o escolhido ele está diante dos braços fortes de Deus. Então, as coisas de Deus ela é muito grande. A palavra de Deus ela é muito rica, é muito forte. A palavra de Deus ela te dá o direito de você viver com Deus em meio às lutas, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, as barreiras que você tem enfrentado. Deus ele te dá a oportunidade de vencer. Quanto maior é o desafio para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, é onde Deus vai se manifestar
e dar vitória para aquela pessoa em meio às lutas. Eu não sei se eu falei para vocês, algumas lives anteriores, que eu tinha ficado cego e Deus me curou. E Deus me curou somente do cego, que eu era cego, que eu fiquei cego, que eu era cego não, que eu fiquei cego e Deus me curou, né? E também apareceu outro tipo de enfermidade que para este mundo não tinha cura. E Deus foi lá e eu tenho um exame, o antes e o depois. Deus, ele não só curou a minha vista. Eu peguei o exame, levei ao médico e o médico cortou tudo que era tipo de remédio e pronto. Estou aqui para a glória de Deus, para pregar a palavra de Deus. Então, Deus, ele nos dá a oportunidade desse jeito. A fé, ela faz coisas que o homem não consegue entender, compreender. Mas é para que as pessoas venham compreender que Deus quer o melhor para os seus filhos. Deus ele não quer somente que você viva. Imagine um pai, eu tiro assim por mim. Imagine um pai que quer dar o melhor para o seu filho e muitas vezes ele não tem como dar. E o coraçãozinho dele fica tão apertado porque o filho está pedindo, ele não tem condições de dar. Mas o nosso Pai não, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem para dar. É tanto que ele diz assim, pedi e dá-se-vos-á. Então ele ordena que nós pedimos dele. Ele ordena. É uma ordenança de Deus. Mas é necessário que nós estejamos nesse caminho com ele. O caminho não pode ser para o lado direito e esquerdo. Não é desviar para o lado direito e esquerdo. Tem dois caminhos. Mas o caminho de Deus é aquele que você vai permanecer. E se você tiver com Deus, você vai alcançar a vitória. As pessoas vão chegar para você e vão dizer, não vai ter cura nisso, aqui não tem cura. Isso é a doença do século. Pode ser doença do século, pode ser doença que já passou, não interessa. Se você serve o Deus Todo-Poderoso, enquanto você estiver nessa terra aqui, já não sei que ele queira te levar logo, aí você não pode fazer nada. Ou você vai ter que fazer como o rei Ezequias, que mesmo pela ordem de Deus, dada ao profeta Isaías, o rei Ezequias olhou e disse assim, não, pera lá, eu vou clamar ao Pai direto. Então ele clamou direto ao Pai, e o Pai voltou atrás, e deu para ele mais 15 anos de vida, como aliança feita com ele, fez o sol retroceder. Imagine que oração foi essa. Que oração foi essa que o rei Ezequias fez para um homem que estava perdido, condenado à morte. Condenado à morte. Ele estava enfermo também. Deus o curou, tirou a enfermidade dele, porque Deus pode. Deus nos criou, conhece tudo por dentro da gente. Assim como eu sou limitado, o pastor Alberto também tem limite, assim são os médicos. Sou limitado também. Então, quando chega naquilo que não dá mais para mim, dependendo da comunhão daquela pessoa com Deus, ele vai exercitar a sua fé e vai ver as coisas acontecendo. Assim é na vinda do Filho do Homem. Se você tiver com ele, com a fé arraigada com Deus, uma fé que meio às lutas você não vai se abalar, porque a Bíblia diz o seguinte, que o dia mau vem para todos os seres humanos. É ali que você vai exercitar a sua fé. É ali que você vai ver se você está com Deus ou não. É no momento difícil da sua vida. Porque no momento que está tudo bem para o lado do ser humano, não tem problema nenhum. Mas no momento da luta, no momento do deserto, o deserto, ele não tem nem água para você tomar. Você sente a secura dentro de você. Esse é o deserto. Mas se é o homem de Deus, a terra não pode ter nada naquele lugar. Aquela terra é estéril, não dá nada, só tem barro. Ou só tem areia. Se o homem de Deus foi lançado no deserto, sabe o que acontece? Aquela terra onde ele pisou, pode ser até difícil no começo.
mas ela vira um manancial. Vai botar ali coisas que as pessoas que já passam por ano não vai acreditar o que aconteceu naquele lugar. Foi porque o homem de Deus pisou ali. Um que tem fé diante de Deus. E é isso que Deus ele está proporcionando a nós. Uma vida de qualidade de vida com Ele. Tanto aqui como com Ele. O sofrimento não vai existir mais lá com Ele. Mas que oportunidade que tanto eu como o pastor Adalberto, nós vamos estar diante do nosso Deus para abraçá-lo. Ele vai pregar para nós. Como assim o pastor Adalberto, muitos anos, pregou para mim. E uma dessas conversas que eu tive com o pastor Adalberto há muitos anos, conversa não, ele estava me ralhando sem eu saber. Depois que eu percebi que ele estava no ralho já. Porque o pastor Adalberto é um homem que vai conversando, daqui a pouco você está no ralho, sem saber que já está. Mas isso é bom para mim, porque eu não esqueço daquilo que Deus falou, meu filho, aceita a repreensão, porque eu vou te dar o crescimento. E ao crescer, não esqueça de onde você saiu. Não esqueça. Porque, e se você for crescendo, se você vai passando, teu irmão está aqui, cuida dele. Porque mesmo no crescimento, você cuidando dele, de repente você está caindo, ele vai cuidar de você. Mas se você não cuidar dele, ele não vai cuidar de você. E quando a gente fala de cair, é porque há situações, daqui a pouco nós estamos na frente, ou daqui a pouco nós estamos na frente do obreiro, daqui a pouco o obreiro está na nossa frente, porque a obra é assim. Dependendo da tua comunhão com Deus, e se você não retroceder, se você não voltar para trás, não olhar para trás, você vai em frente. E aquele que outrora você cuidava dele, agora ele está na tua frente, vai mandar em você, e você tem que ser, e você tem que obedecê-lo. É assim que funciona a obra de Deus. É Deus que comanda, não é o homem que comanda. É Deus que comanda a obra de Deus. Deus abençoe o meu irmão Valdir, Martim, Deus abençoe. Então é assim que a obra funciona. Deus ele quer que venhamos cuidar um do outro, e levando o evangelho para a salvação, porque se você olhar lá em 1 Coríntios, capítulo 3, se eu não me engano, capítulo 3, ele fala o seguinte, que nós somos provados no meio do fogo. E qual é o fogo? O fogo são os problemas. O fogo representa tudo o que é de ruim, doenças, tudo. É ali que o homem de Deus, a mulher de Deus será provado. Se vai desistir ou vai permanecer na fé. Deus ele quer, como colocou o discípulo na prova, aquela embarcação, Jesus colocou aquilo ali propositalmente. Quando colocou o discípulo dentro do barco e ele foi descansar lá, ele já sabia o que ia acontecer. Mas ele queria que esses homens, eles tomassem uma atitude de fé. Viesse repreender o vento, repreender a água. Porque o ensinamento do Senhor Jesus era aquilo que eles viam ali. Queria saber se eles tinham aprendido alguma coisa. Mas, infelizmente, eles ainda não tinham entendido aquilo que o Senhor tinha passado para eles. No momento de luta, do fogo ou da água, é momento de você exercitar a sua fé para vencer. Eu exercitei a minha fé esses dias atrás. E também, esse negócio de dizer a minha doença, isso não é tua doença. Você não tinha nada. De repente apareceu. E do jeito que apareceu, você tem que entender que pelo caminho apareceu, e por vários caminhos tem que fugir da presença do homem de Deus. É assim que funcionam as coisas. Porque se apareceu na tua vida, tu tem que entender que é um fogo que apareceu. É um problema que vai ser destruído pela tua fé, pela tua comunhão com Deus. E olha só como o homem de Deus, ele é privilegiado por Deus, porque além dele estar no meio do fogo, tem uma multidão de irmãos orando por ele.
vencer. Deus disse que a oração do justo, ela faz muitos seus efeitos. Imagine de um homem só, imagine de várias pessoas orando, sabendo que aquele irmão está no fogo e precisa de vitória. Aí Deus não vai deixar ele na mão, não. Deus vai dar vitória para ele na hora. Você viu que Deus achou em Noé justiça, ser justo. Imagine o coração de Noé, sabendo que Deus ia enviar um dilúvio e que ia destruir tudo que existia na terra por causa da corrupção, por causa da maldade do homem. Hoje você vê que a terra está cheia da maldade. Hoje a terra está cheia da corrupção, o homem está corrompido. E para aqueles que estão na presença de Deus, a Bíblia relata que ele vem a se limpar cada vez mais. É o fruto. No Evangelho de João, capítulo 15. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Se essa árvore, se nós somos ramos, estamos em Cristo, então vamos dar fruto e vamos se limpar cada vez mais, para que venha produzir mais fruto ainda. Mas aquele que está sujo, que ele vem se sujar, e o fruto desses daí é fruto de derrota, fruto de destruição. Mas para aquele que está na videira verdadeira é para vencer. É para que quando os anjos virem levar ele. Então é necessário você estar nessa videira, é necessário você estar com Cristo, exercitando a sua fé. Porque o fogo ele representa muitas situações. Muitas situações. E é em toda a área da vida do ser humano. Quando você sai de uma, você logo se prepara porque já vem outra. Não vai pensar que vai ser o mar de rosa, que não existe. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho e para glorificar somente a Deus. Para receber nada. Só Deus recebe a glória. Só Deus recebe a honra. E não importa o que acontece conosco. Deus sempre vai dar o escape para aquele que o serve, para aquele que prega a sua palavra. Independente se temos ou não uma carta dirigida a sacerdote. Se temos ou não, Deus é que constitui o seu servo com a sua autoridade. É Deus que constitui o seu profeta nessa nação. É Deus que constitui. E quando ele coloca, ele dá a revelação de sua palavra para a mudança da vida daquelas pessoas. Porque eu não conheço o coração de ninguém. Eu tenho certeza que você também não conhece o coração de ninguém. Você só sabe de você mesmo. Só de você mesmo você sabe. E você sabe se você está bem com Deus ou não. Você sabe disso. Então a decisão é nossa. O direito de escolha é de cada um de nós. E ninguém vai poder reclamar. Ninguém vai poder dizer diante de Deus que passou uma temporada e se afastou de Deus. Não. Deus, ele quer que você enfrenta todas as barreiras e os problemas e permanece firme com ele. É isso que ele quer. Porque as lutas vão vir. Não adianta a gente achar que a gente vai viver o mar de rosas, que não existe isso. Existe vitória para o povo de Deus. A Bíblia diz que o meu servo não mendigará o pão, nem a sua descendência. Deus dará vitória. Mas para quem prega a palavra de Deus, não pode ter nenhum travesseiro para colocar debaixo da sua cabeça. Porque a missão dele é ganhar almas. E a missão do homem de Deus é mostrar que Jesus está voltando e que essa pessoa precisa permanecer na fé. Eu mandar um abraço aqui para o pastor Gilmar. Pastor Gilmar, esses dias, essa semana agora, eu estava esperando entrar na live para dizer que o seu pai ele foi promovido, meu pastor, a estar com Deus. Essa é a grande verdade. Né? Homem de Deus, pastor Gilmar, Deus resolveu levar o seu pai e que estamos aí, pastor Gilmar, firme, e a nossa pesca aqui no estado
estado do Amazonas está de pé. A hora que o Senhor colocar seus pés aqui no estado do Amazonas, vamos pegar peixe e vamos ganhar alma também. Deus abençoe, meu pastor. Fique na paz aí e vamos continuar aqui, porque essa reflexão de Deus para a nossa vida ela é muito grande mesmo. Então, você olhar para Deus e enxergar em Deus a mesma coisa que você está olhando para você. Deus fez você a sua imagem e a sua semelhança. Então, mas eu preciso ter a imagem de Deus. Eu preciso ter a semelhança de Deus. É só você tomar a atitude de entregar seus caminhos ao Senhor Jesus. Quando você entrega seus caminhos ao Senhor Jesus, aí você vai ter mais outra jornada pela frente, que é a permanência em Deus. E aí sim, Deus vai fazer a mudança na sua vida, porque uma coisa é ser criatura, outra coisa é ter a imagem e a semelhança de Cristo. Essa é a visão de Deus para a nossa vida. Ele fala, como o homem que se ausentando do seu pai, deixa a sua casa e dá autoridade ao seu servo. Por exemplo, você tem uma chácara ou você tem um sítio, você deixa um caseiro lá, uma pessoa responsável. Então aquela pessoa passa a ser o dono da casa, enquanto o dono está fora. E a mesma coisa, Deus colocou nós aqui e Ele vai voltar para este lugar para buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Então Ele fala, vigiais, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, né? Então Ele fala, vigiais e orar, porque eu não sei o dia e a hora que o dono da casa vai chegar. E o dono da casa chegando, ele quer encontrar aquele que ele deixou responsável daquela casa. Ele fala o seguinte, se tarde, se é à meia-noite, se é o cantar do galo, se pela manhã. Tu sabe o que Deus está dizendo para nós? É que eu tenho que estar preparado constantemente na fé, constantemente buscando a presença de Deus. Essa é a realidade. Porque uma pessoa que é responsável, Deus deixou a responsabilidade em nossas mãos. Desta casa. Sabe qual é esta casa? Você mesmo. Você é o templo do Espírito Santo. Essa é a casa. O Espírito Santo não pode habitar onde há sujeira. Não tem como ele habitar. Ele só pode habitar onde há limpeza. Isso se a pessoa permitir que ele habite. E quando os anjos for separados para os quatro cantos, a primeira coisa que o anjo vai ver é o Espírito Santo naquela pessoa. É a identidade dele. É a presença de Deus dentro dele. E é isso que vai fazer essa pessoa chegar diante do trono de Deus e ter ali o direito cabível a esta pessoa como escolhido de Deus e como uma pessoa que foi promovida a estar ao lado de Deus. É como se fosse uma pessoa, a Bíblia relata que não é como se fosse, é isso mesmo que eu vou falar. Deus ele fala que você é eleito, e uma pessoa eleita, ela vai tomar posse diante daquilo que Deus escolheu para ela e que ela permaneceu. É o direito de escolha. Então, eu quero fazer uma oração e agora eu gostaria que vocês orassem conosco, pastor Adalberto que está aí, pastor Gilmar, irmão Valdir, quem tiver mais aí conosco, vamos entrar em oração. Eu tenho certeza que Deus há de abrir os olhos, tirar as escamas dos olhos dessas pessoas para que ela possa se aproximar de Deus e permanecer, porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Papai do Céu vem buscar
buscar, apreende, Deus, agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, eu te agradeço de todo o meu coração, de toda a minha alma, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha revelar no coração dessa pessoa a tua vinda. Meu Deus, a tua promessa que o Senhor deu na cruz para os discípulos, que o Senhor ia, eles não iam poder ir agora, mas o Senhor ia para lá preparar um lugar, que aonde o Senhor estivesse, ele estivesse também. Então, meu Senhor, meu Deus amado, estende a tua mão para libertar o teu povo. Meu Deus, abre os olhos dessa pessoa para que ela possa ver, meu Deus, a oportunidade que o Senhor deu a ela na cruz. Está chamando esta pessoa para viver ao seu lado, meu Pai. Então, meu Deus, estende a sua mão agora. Que haja salvação nos quatro cantos deste mundo. Que haja salvação, meu Pai, ao redor de nós, nas pessoas que chegarem próximo de nós, meu Pai. Cura, liberta, sara. Dê o direito, meu Pai, daquele que está gemendo de dor, que venha viver uma vida, meu Pai, de saúde. Aquele que está atormentado, meu Deus, que o Senhor venha arrancar esse espírito de tormento e que essa pessoa ela venha viver uma vida com a sua família, meu Pai. Estende a tua mão, meu Pai, e que haja salvação, que haja libertação, meu Deus. Coloca fé, meu Deus, no coração desses homens, dessas mulheres. Meu Deus, coloca fé para que essas pessoas venham ganhar o dobro de alma, Senhor, na tua presença, meu Pai. Ah, meu Deus, que quando essa pessoa pedir, Senhor, envia povo, para que eu venha cuidar, o Senhor venha dobrar, meu Deus, a quantidade de alma ao redor desta pessoa para ela cuidar. E assim, meu Deus, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, diga amém, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Meu pastor Adalberto, vamos sentar tomar um café. Não sei se eu gosto de café, mas eu gosto de café. Que Deus venha abençoar aí. Estamos chegando no finalzinho. Vamos pregar a palavra de Deus. Deus venha abençoar o povo nos quatro cantos deste mundo. Que Deus venha visitar esse povo que está precisando de ajuda lá onde teve terremoto. Não somente lá, mas aqui no nosso Brasil também, há lugares cheios de águas, lugares que muitas pessoas perderam suas casas, seus entes queridos. Que Deus venha abençoar ali, fortalecer. Pai querido, toca no coração das pessoas para levar alimento, para socorrer, dar vitória para este povo. E, meu Deus, eu te agradeço, Pai. O teu Espírito Santo vem estar no coração de todos, daqueles que creem, porque é somente naquele que crê que teu Espírito pode estar, Senhor, naquele que exercita a sua fé. E aqueles, meu Pai, que não te conhecem, o Senhor falou que aquelas ovelhas que estavam longe, o Senhor também vinha para o aprisco, o Senhor vinha tomar conta. Então são essas ovelhas, Pai, que não têm ainda o Espírito Santo, que não têm ainda a tua presença, que vão vir para a tua casa, para a tua presença, e envia povo, Pai, para nós cuidar deles, envia pessoas para nós cuidar delas, e ensinar, meu Deus, o caminho do Reino dos Céus. E eu te agradeço. Fique na paz, meu irmão, pastor Adalberto, Valdir, pastor Gilmar, que Deus abençoe a sua vida. Todos os irmãos que estão aí, aqueles que vão ainda assistir, que Deus vai abençoar, Deus vai libertar, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza porque a palavra de Deus ela não volta vazia, ela traz resultado, ela traz paz. E a paz, não adianta buscar paz diante dos homens do mundo que não vai ter paz. A paz só está diante da palavra de Deus, só diante de Jesus Cristo. Então fique na paz. Até a próxima programação, assim Deus nos permitir, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Fique na paz.